alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 20 é a revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa revisão falando aí sobre a cadeia alimentar, né? Nós vimos que a cadeia alimentar é fundamental para o equilíbrio do ecossistema, né? E essa cadeia alimentar ela é formada por níveis tróficos. Então vamos relembrar aí os níveis tróficos que formam a cadeia alimentar. Então a gente começa com os produtores, lembrando que os produtores são autotróficos, o que quer dizer que eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, certo? E normalmente essa produção é feita por meio da fotossíntese, né? Então os produtores, eles têm a capacidade de transformar a energia solar em energia química, né? Para formar a glicose, que é o produto da fotossíntese, que é o carboidrato que eles precisam quebrar para obter energia. Então, a nossa cadeia alimentar, sempre os produtores vão iniciar, porque eles têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento por serem autotróficos ou autótrofos, certo? E aqui a gente está falando do reino vegetal, entre outros seres vivos que têm essa capacidade de produção do seu carboidrato. Em seguida, dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter os consumidores. Já os consumidores, diferente dos produtores, os consumidores são heterotróficos ou heterótrofos, como a gente pode observar na nossa cartela, certo? Eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar do que já está pronto, né? De outros seres vivos, para obter a energia necessária para suas atividades. E aqui dentro dos consumidores, nós temos a classificação em consumidor primário, consumidor secundário, terciário e aí sucessivamente. Essa classificação se dá para quem está mais próximo ao produtor. Por exemplo, quem for consumir diretamente o produtor, ele vai ser o consumidor primário, né? O que veio primeiro. Quem consumir o consumidor primário vai ser o secundário e assim sucessivamente. Lembrando que os consumidores, eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. E aqui na nossa imagem nós temos a preguiça, nós temos a onça, nós temos o gavião real, que no nosso bioma amazônico, tanto a onça quanto o gavião real aí a gente chama de predadores topo de cadeia. Normalmente eles ocupam, né, o consumidor quaternário, né, porque eles são predadores topo de cadeia. A preguiça aqui normalmente ela é consumida pela onça, certo? Então, a cadeia alimentar, ela precisa estar bem estruturada e se houver qualquer desalinhamento nisso, se retirar o animal, se tiver uma grande quantidade de algum nível trófico abalado ali, aquilo desequilibra o ambiente como um todo, certo? Então, é muito importante que tudo esteja alinhado e equilibrado, certo? E nós temos também os decompositores. Os decompositores, eles exercem uma função fundamental, que é devolver ao ambiente minerais da matéria orgânica morta, né? Então, decompositores, pelo próprio nome, a gente sabe que eles decompõem. Eles decompõem o quê? O ser vivo que morreu. Se não houvesse os fungos e as bactérias, se não houvesse o fungo e a bactéria com essa função de decompor, nós teríamos uma grande quantidade de organismos mortos, acumulados. Então, os decompositores, eles atuam degradando aquela matéria morta, decompondo e devolvendo ao ambiente minerais que podem ser utilizados pelos produtores,
certo? Então, a função dos decompositores é muito importante para toda a ciclagem dos nutrientes, né? Para todo o andamento da cadeia alimentar. E temos aí a importância, né, dessa interação. Então, a interação entre esses níveis tróficos é essencial para a estabilidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. E é isso que eu estou falando para vocês. O equilíbrio ele precisa ser mantido, porque se houver algum desequilíbrio, nós vamos perder essa estabilidade, nós vamos perder essa harmonia, certo? E aí o desequilíbrio ele é sentido como um todo naquele ambiente, certo? E o que pode mudar? O que pode alterar? Então, nós temos aí na nossa próxima cartela alguns eventos que podem mexer com esse equilíbrio dentro da cadeia alimentar. Então, nós temos as mudanças climáticas e aqui a gente pode citar a seca extrema que ocorreu em 2023, certo? Então, é um exemplo porque com certeza houve alteração aí nos ambientes. Nós temos a introdução ou extinção de espécies. Aqui entra aquelas espécies exóticas. A gente chama assim as espécies que foram trazidas de outro ambiente, né, que foram introduzidas, e isso pode causar um desequilíbrio, né? Nós temos aí como principal exemplo o caramujo africano, que foi introduzido no nosso país para ser utilizado na alimentação, não deu certo, foi descartado no ambiente e acabou virando uma praga. A poluição ambiental também pode mexer, pode alterar. Exploração pesqueira e caça descontroladas, então se não houver um monitoramento correto, aqui a gente tem problemas também, principalmente por conta dos peixes, né? E o desmatamento e a perda de hábitat, que faz com que muitas espécies acabam fugindo e aí acabam alterando alterando tudo que existia ali naquele ambiente, certo? Então, as medidas precisam ser tomadas para que em qualquer evento desses aí citado, em qualquer um desses eventos citados, a gente saiba lidar com a situação para que o desequilíbrio não seja tanto, certo? E falando em equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em interação entre os seres vivos, né? E essa interação que ocorre entre os organismos vivos, a gente chama de relações ecológicas, que é o que a gente observa ali nas imagens, né? Interação do homem com animais, interação de seres vivos no fundo do mar, da abelha com a flor, são exemplos de relações ecológicas. E essas relações ecológicas, gente, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, certo? Então, quando essas relações ocorrem com indivíduos de uma mesma espécie, nós falamos que são relações intraespecíficas. Mas elas também podem ser entre indivíduos de espécies diferentes. E quando isso ocorre, nós dizemos que essas relações são relações interespecíficas, certo? Essas relações elas podem também ser harmônicas, e elas são assim chamadas, como a gente pode observar, harmônicas ou positivas, quando é uma relação onde não ocorre prejuízo aos envolvidos. Ou um dos dois, um é beneficiado e o outro tanto faz, não é prejudicado e nem beneficiado. Então, quando isso ocorre, nós temos relações do tipo harmônica ou positiva. O contrário, quando há um prejudicado, aí essas relações já são chamadas de desarmônicas ou negativas, que são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo ele sai prejudicado. E aí vamos relembrar os tipos de relações aí na nossa tabela. Então, nós temos a colônia, né? E o que é a colônia? É uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie
estão unidos fisicamente, né, formando uma unidade estrutural e funcional. Os indivíduos de uma colônia não podem ser separados, uma vez que essa separação pode desencadear a morte de toda a colônia. E aqui o principal exemplo que nós temos é a caravela portuguesa, certo? Falamos também em sociedade, que a formação de sociedade em insetos sociais, como formigas e abelhas, onde diferentes castas trabalham em um conjunto para o benefício, né? Então, a sociedade, eles estão trabalhando junto, né, para o benefício deles. Falamos também em mutualismo. Aqui no mutualismo é uma relação entre duas espécies em que ambas se beneficiam mutuamente, né? Então, nós temos exemplo a polinização, onde as flores fornecem o néctar e pólen às abelhas, que por sua vez transferem o pólen, permitindo a reprodução das plantas, né? Vimos também exemplo de mutualismo. O mutualismo ele pode ser do tipo obrigatório ou facultativo, né? Então, mutualismo obrigatório, nós temos como exemplo linkens, né? Que são aquela relação de algas com fungos. Então, os seres autotróficos da relação fornecem o alimento, né? Enquanto que o fungo vai fornecer umidade, proteção. Então, aí nós temos uma relação onde ambos são beneficiados, certo? E existe também o mutualismo não obrigatório, né? Que pode ser também chamado de protocooperação, que nós temos aí na nossa tabela, né? Então, a protocooperação é a associação de duas espécies entre organismos em que ambos se beneficiam, mas a dependência não é essencial para a sobrevivência, certo? O exemplo são os pássaros que se alimentam de carrapatos, né? Nos rinocerontes, ou o pássaro palito que tira resto de alimento dos dentes do jacaré, né? Falamos também em comensalismo, né? Comensalismo é quando eu tenho associação entre duas espécies em que uma se beneficia enquanto a outra não é afetada positiva ou negativamente. E aqui nós temos como exemplo a rêmora, né? Que são aqueles peixes que nadam junto com os tubarões, alimentando-se ali de parasitas que afetam os tubarões e também do resto de alimento dos tubarões, certo? Aí foram algumas, né, das relações ecológicas que nós apresentamos, lembrando que são relações harmônicas, positivas, certo? Outro assunto também que foi apresentado na nossa aula foi a biopirataria. E o que quer dizer esse termo? Então, biopirataria refere-se à exploração ilegal e não ética, de recursos biológicos como plantas, animais, micro-organismos e conhecimentos tradicionais associados, sem a devida autorização dos países de origem ou das comunidades que detêm esses conhecimentos, certo? Então, biopirataria é você levar ou um animal, ou uma planta, ou um conhecimento tradicional sem a devida autorização. E isso é ilegal, isso não pode ser feito, não pode ser realizado. Paga-se multa, a pessoa pode ser presa. Então, biopirataria é algo muito sério. É tão sério que pode ter inúmeras consequências, né? Como impacto nas comunidades locais, perda do conhecimento tradicional, exploração de recursos genéticos, né? E para evitar tudo isso, a gente precisa ter uma proteção legal, a justiça trabalhar junto para que a gente consiga conter esses criminosos e que a gente consiga deter essas ações que são ilegais, tá? E de que maneira que a gente pode fazer isso? Através do conhecimento, na educação, conscientizando e sensibilizando as pessoas. Porque às vezes as pessoas acham que não vai fazer mal nenhum,
pegar um bichinho silvestre, né, um animal silvestre e levar para outro canto, mas faz muito mal sim, tanto para o animal que está sendo levado, quanto para aquele ambiente de onde ele foi retirado. E de que maneira que a gente consegue deter isso? Através de conhecimento e sensibilizando as pessoas sobre o quanto que é ilegal e antiético a biopirataria, certo? Nas nossas aulas também nós falamos sobre o reino das plantas, ou reino Plantae, né? Então, nós vimos que os vegetais são seres vivos com inúmeras características, né? Entre elas, nós temos aí, são seres multicelulares, formados por inúmeras células, e essas células é do tipo eucariótica, que é a célula mais evoluída, que tem uma membrana nuclear bem definida. Esses seres são autótrofos, o que quer dizer que eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento por meio principalmente da fotossíntese. Eles possuem celulose na sua parede celular, vacúolos e cloroplastos que a gente pode observar bem nessa estrutura da célula aqui, ó. Aqui nós temos, ó, a próxima. Nós temos aqui a estrutura da célula vegetal, né? Então, aqui nessa estrutura, a gente consegue observar essa parte externa, né? Mais rígida, é a parede celular, que é uma característica muito importante das células vegetais. Nós temos o vacúolo, que é aquela organela ali na cor bege, que está ocupando quase todo o volume do citoplasma, que é responsável pelo controle, né, de água ali. E nós temos também os cloroplastos, que são aquelas 3 organelas verdes presentes aqui dentro da célula vegetal, que tem como função a realização da fotossíntese, certo? Então, as características principais do reino vegetal são essas. E a gente começou a falar das plantas mais primitivas, que são as briófitas, né? Então, nós começamos a falar do reino vegetal pelas briófitas, né? E quais são as características principais das briófitas? São plantas avasculares, o que quer dizer que elas não têm vasos condutores de seiva, né? E é por isso que são pequenas. Aí nós temos assim esse tapete esverdeado aqui, como aqui no nosso cenário, né? São plantas que precisam de água e vivem em locais úmidos. Quais são os principais representantes das briófitas? Nós temos aí os musgos, as hepáticas e os antóceros, certo? São os principais representantes das briófitas. E no ciclo de vida das briófitas, nós vimos que as briófitas, nós temos aí o ciclo de vida das briófitas, que tem como fase mais representativa o gametófito, que é essa fase aqui, certo? Então, os esporos, eles vão encontrar um ambiente saudável para desenvolver, para germinar, vão formar gametófitos jovens, né, que vão se desenvolver em gametófitos femininos e masculinos. Nós temos a formação do gameta masculino e do gameta feminino, certo? Que através da água eles vão fecundar e vão formar um gametófito com um esporófito em cima, que tem uma espécie de cápsula que vai liberar os esporos para dar continuidade ao ciclo de vida das briófitas, certo? Esse é o tipo de planta mais primitivo que nós temos, né? Depois das briófitas, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas, elas já têm uma evolução importante, porque elas são vasculares, elas apresentam vasos condutores, certo? Mas ainda vivem em ambientes úmidos e sombrios e já possuem uma estrutura de raiz, caule e folha mais desenvolvido quando comparado com as briófitas. E quais são os principais representantes das pteridófitas? Então, nós temos aí as avencas, samambaias e cavalinhas, são as principais representantes das pteridófitas, e a mais importante delas é a samambaia, né? Como a gente pode observar aí no nosso ciclo de vida das pteridófitas. No ciclo de vida, o que é importante a gente destacar? Que a parte mais predominante
é o esporófito, diferente das briófitas, que é o gametófito. Aqui é o esporófito, que é aquela samambaia que a gente tem em casa. Então, aquela parte de trás da samambaia que tem aqueles pontinhos pretos vão ser responsáveis por liberar esporos. Esses esporos vão desenvolver um gametófito, que vai formar o gameta feminino e masculino, que com a ajuda da água também vai haver a fecundação e vai formar o esporófito jovem para dar continuidade ao ciclo de vida das pteridófitas, certo? Nas nossas aulas também nós falamos sobre a polinização. E o que é a polinização? A polinização consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor, que é a antera, para a parte feminina da flor, que é o estigma. E nós temos aí a autopolinização, né, que é quando o pólen presente na flor tem um contato com o estigma da mesma flor através do vento. Então, aqui é o exemplo da autopolinização. E nós também temos a polinização cruzada, que o pólen em duas plantas é o pólen elevado, né, para outra planta da mesma espécie, né, ou através do vento ou através da polinização de insetos como abelhas. Então, há esse cruzamento aqui de informações, certo? Lembrando que para a evolução, a polinização cruzada é mais positiva porque há variabilidade genética. E esses agentes polinizadores, gente, podem ser bióticos, quando são seres vivos, no caso das abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e até morcegos, mas podem ser abióticos, como o vento, a chuva e a gravidade. Os tipos de polinização pode ser por anemofilia, então a anemofilia é quando ocorre através do vento, a hidrofilia é quando ocorre através da água, e nós temos também a entomofilia, que é quando os insetos são os agentes polinizadores, né? Então, nós vemos aí bastante importante as abelhas, mas também tem moscas, besouros, borboletas e vespas que atuam. Vimos também o fruto, né? E o que é o fruto, gente? É a parte vegetal oriunda do desenvolvimento do ovário e tem como função proteger e cobrir as sementes. A função dos frutos é proteger as sementes e facilitar a sua dispersão. Basicamente, o fruto ele pode ser dividido em 3 partes. Nós temos aí, na próxima imagem, o epicarpo, que é a parte mais externa, da casca mesmo, como a gente chama, o mesocarpo, que é o meio, e o endocarpo, que é a parte interna. Na nossa aula, nós falamos também sobre a dispersão, que é fundamental para que os vegetais consigam se desenvolver em lugares diferentes, né? Então, a dispersão de frutos e sementes é um mecanismo muito importante para as plantas, uma vez que permite a colonização de novas áreas. E essa dispersão pode ser feita por vários animais, né? Como a gente pode observar aqui, pequenos mamíferos e até o macaco, grande mamífero, e aves participando da dispersão desses frutos e sementes. E nós podemos dizer que essa dispersão ela pode ser feita de maneira artificial ou natural, certo? Naturalmente, nós temos aí que pode ocorrer com ou sem a ajuda de agentes internos. Quando a planta espalha sua semente sem a ajuda de nenhum elemento, dizemos que ela realiza a autocoria, certo? E aqui dentro desse tipo de dispersão nós temos a anemocoria, que é quando, nossa próxima cartela, as plantas elas possuem frutos e sementes tão leves que conseguem ser levadas pelo vento. Temos também como exemplo de dispersão a hidrocoria. A hidrocoria é quando os frutos e sementes são dispersados pela água, e temos também a zoocoria. A zoocoria é quando essa dispersão de frutos e sementes é feita por animais. Pode ocorrer de 3 formas principais: ingestão do fruto e liberação da semente é a endozoocoria, transporte do fruto e semente de forma consciente é a sinzoocoria, e transporte de fruto e semente acidentalmente é a epizocoria, certo? Muito bem, essa foi a nossa revisão.